ameaça do tráfico de drogas. Esta semana, a disputa por poder terminou na ação mais violenta já registrada na região. 6h44 da noite, um carro prata se aproxima do cruzamento. Atrás, 2 caminhonetes e um carro preto grande, de luxo, que lembra um veículo de guerra. Dentro dele está o traficante brasileiro Jorge Rafá Toumani. O carro prata passa pelo semáforo. Em seguida, começa a atirar contra o veículo de Jorge Rafá. Os clarões mostram os disparos. Uma terceira caminhonete chega. Os ocupantes são seguranças do traficante. Eles descem armados e começam a atirar. A troca de tiros durou cerca de 10 minutos. Os disparos foram ouvidos a quilômetros de distância e deixaram os moradores apavorados. Os assassinos usaram um arsenal, metralhadoras e um fuzil .50, capaz de abater helicópteros. A arma criada no fim da Primeira Guerra Mundial tem um poder de destruição impressionante. Aqui no pátio da Polícia Nacional do Paraguai estão os veículos que foram apreendidos logo após o confronto. Olha só o estado em que ficou o carro onde estava Rafá Toumani. Um veículo completamente blindado e agora destruído. E aqui na lataria, olha só, essas 2 perfurações são do fuzil .50. Outro detalhe que chamou a atenção foi o esquema montado para o crime. A parte de trás deste carro foi completamente adaptada para receber o fuzil. Os bancos traseiros foram retirados e a arma ficou presa em um suporte de metal. Daqui, os assassinos teriam atirado mais de 200 vezes. Jorge Rafá morreu na hora. Ele tinha 56 anos. Vivia como empresário de sucesso no Paraguai. Fazia questão de não esconder o poder que tinha na fronteira. Por isso, era conhecido como o Rei da Fronteira. Jorge Rafá Toumani foi condenado pela Justiça no Brasil a 47 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, mas respondia em liberdade. E aqui, na região de fronteira, chefiava uma das maiores organizações criminosas do Paraguai. Odilon de Oliveira foi o juiz federal responsável por condenar Rafá em 2014. Ele explica que o traficante tinha um habeas corpus e aguardava o julgamento em liberdade. Acredito que o tribunal iria julgar isso aí dentro de uns 6 meses, mais ou menos, porque o processo é muito rumoroso. Tem aí aproximadamente 20 mil páginas. Odilon foi conhecido por condenar pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. As condenações transformaram o juiz em alvo dos criminosos. Ele foi ameaçado, sofreu um atentado e passou a andar com escolta armada 24 horas por dia. Colete à prova de balas e até mesmo dormir no gabinete passaram a fazer parte da rotina do juiz. Para Odilon, o assassinato de Jorge Rafá tem um objetivo claro: controlar uma região tomada pelo tráfico internacional de drogas. É uma briga de facções, não tem dúvida nenhuma. Logo após o ataque que terminou com a morte de Jorge Rafá, algumas empresas do traficante também foram alvo de criminosos. A cidade fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
O local do atentado, este cruzamento, está a apenas 5 quarteirões de Ponta Porã, a primeira cidade do lado brasileiro, localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Uma área considerada estratégica pelos traficantes internacionais de droga. Por isso é cenário de disputas constantes entre os chefes do crime organizado. A região é conhecida por ser uma grande produtora de maconha e serve também de entrada para a cocaína produzida na Colômbia, Peru e Bolívia. A cocaína chega ao Paraguai em aviões que pousam em pistas clandestinas. Cruza a fronteira com o Brasil por terra, na região de Ponta Porã, e segue para as grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. A droga, que não vai abastecer o mercado nacional, ainda pode ser enviada para a Europa e Estados Unidos. Por isso, dominar essa área seria o mesmo que controlar a entrada da droga no Brasil. A polícia paraguaia investiga se o crime foi planejado no Brasil. Uma das hipóteses é que organizações criminosas brasileiras, comandadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, teriam se unido para pôr em prática a emboscada que matou Jorge Rafá. A morte do traficante abriria espaço para um novo controle do tráfico na região. Outra suspeita é que o pedido de execução possa ter partido de dentro de um presídio paraguaio, a mando do traficante Jarvis Jimenez Pavão, preso em Assunção desde 2009. A advogada de Pavão negou a participação dele no crime. Essa não foi a primeira vez que Jorge Rafá foi vítima de um atentado. Em março, o traficante percebeu uma movimentação estranha em frente à casa dele, no Paraguai. Um carro forte azul fugiu assim que os seguranças do traficante tentaram uma abordagem. Mais tarde, a polícia paraguaia perseguiu e apreendeu o carro forte em Ponta Porã. Dentro havia um fuzil. Logo após esse atentado, Rafá deu entrevista a uma rádio paraguaia. Em espanhol, disse que não tinha medo, mas se cuidava. Contou ainda que pagava o que fosse preciso para conseguir informações sobre o que acontecia na cidade e, principalmente, sobre o que planejavam contra ele. A mim me gusta, eu pago por informação. A emboscada desta semana seguiu um plano parecido, mas desta vez a tentativa não foi frustrada. Na ação da última quarta-feira, pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Entre elas, o brasileiro Sérgio Lima dos Santos. Sérgio teria ligação com a facção criminosa carioca, investigada como sendo uma das responsáveis pela execução. Segundo a polícia, ele seria o atirador que operava o fuzil antiaéreo. Depois do ataque, caminhões e tanques do Exército Brasileiro foram para as ruas de Ponta Porã. Olha o tanque de guerra, olha o tanque. Bloqueios policiais foram montados em diversos pontos da cidade para limitar o acesso de pessoas durante o velório do traficante morto. O policiamento do lado brasileiro da fronteira foi reforçado para evitar novos ataques. Outra ação violenta que Fuzil .50, capaz de abater helicópteros. A arma criada no fim da Primeira Guerra Mundial tem um poder de destruição impressionante. Aqui no pátio da Polícia Nacional do Paraguai estão os veículos que foram apreendidos logo após o confronto. Olha só o estado em que ficou o carro onde estava Raffato Omani. Um veículo completamente blindado e agora destruído. E aqui na lataria, olha só, essas 2 perfurações são do fuzil .50. Outro detalhe que chamou a atenção
foi o esquema montado para o crime. A parte de trás deste carro foi completamente adaptada para receber o fuzil. Os bancos traseiros foram retirados e a arma ficou presa em um suporte de metal. Daqui, os assassinos teriam atirado mais de 200 vezes. Jorge Rafá morreu na hora. Ele tinha 56 anos. Vivia como empresário de sucesso no Paraguai. Fazia questão de não esconder o poder que tinha na fronteira. Por isso, era conhecido como o Rei da Fronteira. Jorge Rafá Tuomani foi condenado pela justiça no Brasil a 40 de ameaça do tráfico de drogas. Esta semana, a disputa por poder terminou na ação mais violenta já registrada na região. 6h44 da noite. Um carro prata se aproxima do cruzamento. Atrás, 2 caminhonetes e um carro preto grande, de luxo, que lembra um veículo de guerra. Dentro dele está o traficante brasileiro Jorge Rafá Tuomani. O carro prata passa pelo semáforo. Em seguida, começa a atirar contra o veículo de Jorge Rafá. Os clarões mostram os disparos. Uma terceira caminhonete chega. Os ocupantes são seguranças do traficante. Eles descem armados e começam a atirar. A troca de tiros durou cerca de 10 minutos. Os disparos foram ouvidos a quilômetros de distância e deixaram os moradores apavorados. Os assassinos usaram um arsenal, metralhadoras e 37 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, mas respondia em liberdade. E aqui, na região de fronteira, chefiava uma das maiores organizações criminosas do Paraguai. Odilon de Oliveira foi o juiz federal responsável por condenar Rafá em 2014. Ele explica que o traficante tinha um habeas corpus e aguardava o julgamento em liberdade. Acredito que o tribunal iria julgar isso aí dentro de uns 6 meses, mais ou menos, porque o processo é muito rumoroso. Tem aí aproximadamente 20 mil páginas. Odilon foi conhecido por condenar pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. As condenações transformaram o juiz em alvo dos criminosos. Ele foi ameaçado, sofreu um atentado e passou a andar com escolta armada 24 horas por dia. Colete à prova de balas e até mesmo dormir no gabinete passaram a fazer parte da rotina do juiz. Para Odilon, o assassinato de Jorge Rafá tem um objetivo claro: controlar uma região tomada pelo tráfico internacional de drogas. É uma briga de facções, não tem dúvida nenhuma. Logo, asmo que controlar a entrada da droga no Brasil. A polícia paraguaia investiga se o crime foi planejado no Brasil. Uma das hipóteses é que organizações criminosas brasileiras, comandadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, teriam se unido para pôr em prática a emboscada que matou Jorge Rafá. A morte do traficante abriria espaço para um novo controle do tráfico na região. Outra suspeita é que o pedido de execução possa ter partido de dentro de um presídio paraguaio, a mando do traficante Jarvis Jimenez Pavão, preso em Assunção desde 2009. A advogada de Pavão negou a participação dele no crime. Essa não foi a primeira vez que Jorge Rafá foi vítima de um atentado. Em março, o traficante percebeu uma movimentação estranha
em frente à casa dele, no Paraguai. Um carro forte azul fugiu assim que os seguranças do traficante tentaram uma abordagem. Mais tarde, a polícia paraguaia perseguiu e apreendeu o carro forte em Ponta Porã. Dentro havia um fuzil. Logo após esse atentado, Rafah deu entrevista a uma rádio paraguaia. Após o ataque que terminou com a morte de Jorge Rafah, algumas empresas do traficante também foram alvo de criminosos. A cidade fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O local do atentado, este cruzamento, está a apenas 5 quarteirões de Ponta Porã, a primeira cidade do lado brasileiro, localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Uma área considerada estratégica pelos traficantes internacionais de droga. Por isso é cenário de disputas constantes entre os chefes do crime organizado. A região é conhecida por ser uma grande produtora de maconha e serve também de entrada para a cocaína produzida na Colômbia, Peru e Bolívia. A cocaína chega ao Paraguai em aviões que pousam em pistas clandestinas. Cruza a fronteira com o Brasil por terra, na região de Ponta Porã, e segue para as grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. A droga que não vai abastecer o mercado nacional ainda pode ser enviada para a Europa e Estados Unidos. Por isso, dominar essa área seria o mesmo